Oi, tudo bem? Vamos aqui fazer mais um videozinho, onde a intenção é falar dos meus pensamentos, o que eu penso sobre a fé, sobre qualquer outro assunto que eu me disponha a falar. Eu quero falar hoje de um tema assim que está muito no momento, né? Por conta da pandemia, tem muitos serviços fechados e um deles que está fechado é a igreja. As igrejas estão fechadas, não dá para fazer reuniões. E tem muito cristão que está aflito, que está ansioso. Eu vejo pessoal, eu quero voltar, queremos nos reencontrar, a igreja. E eu vi até gente falando assim, a fé cristã está sendo impedida, é uma perseguição, porque o exercício de culto tá sendo cerceado, está sendo limitado. E eu fiquei muito pensando nisso, assim, porque como evangélico, eu fico imaginando algumas coisas. Eu estava na igreja há uns anos atrás, numa determinada igreja, e a pessoa que estava pregando falou assim: se você quer ouvir Deus falar, venha aqui. E aquilo me causa um incômodo. Isso tem 8 anos. E me causa um incômodo até hoje, porque por que ir ali para ouvir Deus falar? É ali que Deus fala? É só ali que Deus fala? É essa a intenção da fé, por exemplo, né? E eu estou há muitos anos remoendo isso, porque se você perguntar para qualquer cristão, falar assim: Deus pode falar com você em qualquer lugar? Pode. Você pode falar com Deus em qualquer lugar? Posso. Então, por quê? Essa ansiedade de, neste momento, não posso ir ao culto, então eu me sinto... E aqui, gente, eu não estou entrando na questão de se você é a favor ou contra o isolamento por conta da pandemia. Não é esse o meu assunto. O meu assunto é: existe fé cristã? E que tipo de fé cristã se pratica e se vive? Que tipo de adoração e de devoção fora desse ambiente do templo? Né? Porque a Bíblia diz assim, Atos 17, 24: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aquilo que a gente chama de casa de Deus não é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Somos nós, porque é em nós que o Espírito Santo habita. Então qual é o motivo da ansiedade? Né? Vamos voltar um pouco para trás. Se você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 17, o rei Davi fala assim: olha, eu habito numa casa de cedro, mas a arca do Senhor não tem onde habitar. A arca do Senhor, a arca da aliança, ela era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E aí o profeta Natan vira para ele e fala assim: faça, porque Deus é contigo. Mas aí a Bíblia diz assim: na noite veio a palavra do Senhor a Natan e falou assim: olha, mas para quem que eu pedi um templo? Eu tenho habitado aqui no meio do povo, de casa em casa, tenho de tenda em tenda, não pedi para ninguém construir um templo para mim. Né? Era uma relação dinâmica. Deus estava simbolizado na arca, passeando no meio do povo. Uma hora estava num canto, outra hora estava no outro. E o que vocês querem? Tornar isso estático, parado. Constrói um templo. Onde que aprendeu esse negócio de templo? Deus não tinha pedido templo. Então eu acho que vem aí, né? Com essa questão do templo, precisa se organizar, precisa se ritualizar. É claro que Deus tinha dado muitas ordens e rituais lá, se você pegar o Levítico, tá cheio de coisa assim. Mas era dinâmico. Deus andava através da arca, simbolizando a presença, caminhando pelo meio do povo. Mas enfim, Deus permitiu que se construísse um templo. E aí você tem 3 reis que são chamados reis do reino unificado, que é Saul, Davi e Salomão. Mas Deus põe uma condição para Davi, fala: você não vai construir um templo. Quem vai construir um templo, você junta aí todos os utensílios, tudo que é necessário para construir um templo, e o outro vai construir um templo. Beleza. Aí veio Salomão, construiu o templo, papapá. Salomão reinou 40 anos e Salomão morre. E no lugar de Salomão vem o filho dele, Roboão.
Para quem conhece a história bíblica, Salomão gostava de mulher, ele gostava excessivamente de mulher. Tanto que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. 1.000 mulheres, para um homem dar conta, financeiramente inclusive. E o que aconteceu? Ele tacou imposto no povo. Tacou imposto, aí quando ele morreu, o filho dele assumiu, o pessoal veio e falou: Roboão, seguinte, seu pai, ele colocou muito imposto na gente, alivia aí. Mas o Roboão falou: olha, não vou. E aí o que aconteceu? Teve uma divisão. Israel tinha 12 tribos. 10 tribos se separaram, formaram o que se chama Reino de Israel, e 2 tribos ficaram com o que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era onde ficava Jerusalém. Era o Reino do Sul e o Reino do Norte. O rei do Norte era Jeroboão, e Jeroboão falou assim: olha, o templo está lá em Jerusalém, e se esse povo for todo lá para adorar, aí vai ter um problema político, porque esse povo vai querer ficar lá. Então o que ele fez? Fez os 2 bezerros de ouro, fez altares idólatras, e a Bíblia diz assim que ele escolheu homens do mais baixo do povo para serem sacerdotes. Então você veja assim que por uma questão política o templo e a religião precisaram ser corrompidos. Né? Porque essa necessidade do templo, do Deus que não passeava mais, teve uma implicação política. E aí a capital do Reino do Norte era Samaria. Isso acontece e eles vão paulatinamente se afastando daquela fé revelada. Quando chega no tempo de Jesus, os samaritanos já eram totalmente apóstatas, eles já eram completamente pagãos. E isso é um problema que começa lá com a necessidade de ir ao templo e precisava evitar que as pessoas fossem ao templo. Vamos agora aqui para nós dar um salto histórico gigante. Nós, cristãos modernos, cristãos do século 21, nós precisamos de templo? Para que nós precisamos de templo? Deus fala conosco. Nós ouvimos Deus. Nós podemos adorar a Deus. Eu estou aqui no meu quarto agora e eu posso aqui fazer um momento de adoração sozinho, não posso? Posso. Então para que eu preciso dessa estrutura religiosa? Essa estrutura religiosa, na minha visão, ela tem apenas uma função, e é uma função bastante importante, porque a fé cristã e a vida humana, ela se dá em comunidade. Não é possível viver sozinho. Aliás, é possível, mas é uma vida ruim. Né? Se você pegar as estatísticas ou qualquer coisa, nós preferimos estar em relações ruins do que estar em relação nenhuma. Ou sejam familiares, sejam amorosas, nós precisamos nos relacionar. Né? Na linguagem política, o homem é um animal político, um animal social. Então, a fé, o templo e a estrutura, ela serve para nos conectar uns aos outros. Ela não serve para nos conectar a Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós podemos caminhar, nós podemos andar nessa fé cristã, sem a necessidade do templo. E o fato de terem tantos cristãos dependentes dessa estrutura mostra um problema. Porque nós deveríamos estar aqui agora, ok, é ruim ficar sem, mas ok, a minha devoção, a minha adoração, ela permanece a mesma. Eu continuo ouvindo Deus falar, tenho os ouvidos treinados, tenho o coração, a mente treinada para ouvir Deus falar, ou eu só consigo naquele espaço? Se você só consegue ouvir Deus naquele espaço, se você só consegue se relacionar com os irmãos naquele espaço, tem um problema aí. Né? Então, assim, esse vídeo é um convite a você a que destemplize a necessidade de templo, de espaço físico para adoração. Ela não se sustenta biblicamente. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e a necessidade de templo, a necessidade de estrutura, ela tem sido ao longo dos séculos muito mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Então é isso, assim.
Deus pode ser ouvido em qualquer lugar, em qualquer situação. E você pode se conectar a Ele em qualquer lugar, em qualquer situação. Se você não está conseguindo ouvi-lo durante a quarentena, durante esse isolamento, enquanto as igrejas estão fechadas, o problema não é a igreja estar fechada, é você não estar conseguindo ouvi-lo. Aproveite esse tempo, aproveite essa dificuldade, essa restrição para se reconectar. Fica com Deus.